not dead to me, 'cause what you said to me cut so deep, and now you're Paty, não pode? Pode. dead to me. Boa noite, pessoal. Começando mais um Paty no Pode Pode. E aqui você sabe que a gente pode mesmo. E eu vou começar contando uma história curiosa, que depois que eu comecei a fazer o tratamento contra o câncer de mama, eu tenho conhecido pessoas muito interessantes, pessoas com conteúdo, com coisas boas. A convidada de hoje, inclusive, é uma dessas pessoas que eu vou colocar aqui na tela, ó. É a Marta Marcato. Boa noite, Marta. Tudo bem com você? Boa noite, Paty. Que prazer. Olha, eu primeiramente quero agradecer demais o convite. Eu estou muito feliz, eu estou muito honrada de estar aqui com você, porque eu acredito muito que as informações é poder, né? Eu acredito muito que essa troca é muito maravilhoso. O prazer é todo meu te receber aqui. E queria que você contasse um pouquinho para mim e também para quem está nos assistindo, com quantos anos você teve o câncer e de que forma você descobriu? De fevereiro de 2017, com 47 anos. Eu sou Marta Marcato, tenho duas filhas, uma de 28 e outra de 22 anos, minha caçulinha. Na época, elas eram mais jovens, a minha filha mais velha estava terminando o curso de veterinária, né? Eu sou administradora de formação, tenho uma empresa de prestação de serviço aqui em São Paulo, Guarulhos, trabalhando mais ou menos esse horário que nós estamos gravando. Eu senti uma dor do lado esquerdo do meu braço, uma dor muito forte. Foi assim, hoje eu entendo que foi o Deusão, né? Foi o meu Deusão dando um toque. Eu senti uma dor, e como eu tenho pressão alta, Paty, eu sempre tomei cuidado, né? Até porque a vida da gente é muito estressante, correria, dia a dia, às vezes se alimenta mal, enfim. E eu, conversando com a fisioterapeuta que trabalhava comigo, eu falei para ela, nossa, uma dor, será que eu estou infartando? Aí ela pegou e falou assim, é bom ver. Sabe aquela coisa assim? Uhum. Eu fui no meu médico ginecologista, que é um médico amigo de família. Ele falou, Marta, mas faz o quê? 6 meses que você fez seus exames, todos os seus exames. Falei, doutor, será que estou infartando? Ele falou, ainda ele brincou comigo, ele falou, larga de ser louca, Marta. Meu Deus. E o corpo dá sinal, né, Marta? Dá sinal, e o meu corpo sempre foi assim, sabe, Paty? O meu corpo, ele somatiza e ele me dá sinal, sim. Aí ele falou assim, bom, mas para tirar essas coisas da sua cabeça, eu vou te pedir todos os exames novamente. E aí eu fui fazer os exames, marquei e fui. Mas assim, câncer, Paty, nem me passava pela cabeça, sabe aquela coisa? Nunca ninguém A teve gente na nem família, imagina. nem imagina, nunca ninguém teve na família, não tenho casos, então isso não vai acontecer, né? Aí ele pediu, inclusive, a mamografia. Fiz todos os exames. Quando eu fui fazer a mamografia, olha, a dor que eu senti foi do lado esquerdo, né? A moça, quando foi examinar, que ela foi fazer a mamografia, ela apertava do lado direito. E a dor era do lado esquerdo, não tinha nada a ver com câncer. Aquela dor, eu creio muito que foi para me levar Com certeza. até a cura, né? Até o médico. Sim. E a partir daí, com o olhar dela, eu senti que alguma coisa tinha errado. Eu fiz a mamografia, quando peguei o resultado, foi na véspera de carnaval, eu lembro até hoje, meu marido estava em Manaus, voltando para São Paulo, e eu estava com a minha filha, e a gente ia se encontrar na chácara. Aí, sabe quando chega, entregar os exames, eu olhava para o envelope, e olhava, acabei abrindo. Quando eu abri, eu vi o diagnóstico, que era a Bihards 4, que precisava fazer uma mamotomia, enfim, fazer tudo aquilo que você sabe, conhece, né, desafiador e difícil. O Behinds 4 já é um nível bem elevado, né? 4 já é certo que é o carcinoma. Aí eu fiz, e quando eu peguei o resultado, estava lá.
carcinoma do que tal. Aí quando eu olhei carcinoma, aí eu fui no Google, né? Carcinoma, câncer, aí estava lá ligado câncer, e eu fiquei apavorada. Ali, Paty, eu já me vi a gente cai no buraco escuro, assim, como se você tivesse desmaiado e caído, sabe? Entendo perfeitamente. E aí eu liguei para o meu médico, para esse médico que pediu os exames, aí ele falou assim, Marta, o que você ia fazer? Eu falei, eu ia para a chácara, que é carnaval. Ele falou, então você vai, e na quarta-feira eu quero você aqui. Paty, eu passei o carnaval chorando, né, Com certeza. tomando uma cerveja, mas chorando, chorei, foi muito difícil esses 4 dias, pareciam, assim, um ano. Uma eternidade, né, não Uma passavam eternidade. nunca. Aí, quando chegou, ele olhou para mim, ele tem um olhar muito amoroso, esse médico, ele cuidou da minha mãe. Ele falou assim, Marta, você tá realmente... Ele foi todo, assim, amoroso para falar, para dar o diagnóstico. Ele falou, só que você vai precisar de um mastologista. Eu não posso entrar no que é dele. Aí ele me indicou um mastologista, uma mastologista que ele indicou estava nos Estados Unidos. E aí me indicaram outro, que era do convênio. Olha, Paty, para mim, isso foi muito marcante e é algo que eu quero frisar muito aqui, porque o atendimento de um médico, um atendimento humanizado, com olhar amoroso, com acolhimento, faz toda a diferença no diagnóstico. Né? O meu mastologista que eu fui, esse mastologista que me indicaram, ele não tinha olhar amoroso, ele não tinha acolhimento. Quando eu cheguei lá, ele falou, olha... Para entender melhor, você foi direto no mastologista, porque no seu caso seria a primeira cirurgia, é isso? Sim, no meu caso, o meu médico me indicou um mastologista que ele ia me falar como seria todo o ciclo, todo o protocolo, né? E aí eu fui e ele, assim, o protocolo dele era um protocolo invasivo, completamente invasivo, porque ele não teve cuidado com o paciente, ele falou assim, olha, você vai ter que operar, você vai ter que fazer químio, você vai ter que fazer rádio, precisa ser rápido, sabe, Eles falam como se fosse, você vai na manicure, faz a unha, depois faz o cabelo, como se fosse uma coisa simples, né? Isso. E assim, a gente é muito leigo nesse assunto, eu não entendia nada. E eu tinha, sabe, Paty, eu perdi minha mãe em 2001, e desde então, isso me marcou muito, né, hospital, toda essa situação, e para mim foi bem difícil. Aí eu olhei para o médico, que ele tinha me desmontado, e eu sempre fui uma pessoa de muita fé, e uma pessoa, eu tenho muito guardado na minha mente, minha mãe sempre falava, ouça sempre 2 opiniões. Aí eu falei para ele, olha, doutor, eu vou pensar. Ele tinha me desmontado, eu estava destruída, meu marido estava destruído. O que eu fiz quando cheguei em casa, eu ajoelhei e falei com Deus, Deus, faça o melhor por mim e me mostre o caminho, né? Eu liguei para o meu cardiologista na época e falei para ele que eu estava me sentindo com a pressão alta, que eu estava um pouco alterada com a pressão. Aí ele falou, o que aconteceu, Marta? Aí eu desabafei, acabei desabafando com o cardiologista, ele falou assim, Marta, eu quero te pedir um favor, como ele cuida de mim há algum tempo, ele falou, eu quero te pedir um favor. Eu falei, claro, doutor. Eu falei, se eu puder te ajudar, nesse momento eu estou precisando ser ajudada. Eu lembro que eu falei isso para ele. Aí ele pegou e falou assim, eu tenho um médico que é amigo meu, cuidou das minhas 2 primas, as 2 tiveram câncer, e elas estão bem hoje. Eu queria que você fosse nele. Recomeço, né? Por isso que eu coloquei o nome da minha página de Crescente Recomeço. Quando eu fui nesse médico que ele me indicou, que é do lado da porta dele, do consultório dele, olha a coincidência. O nome dele é doutora Adalgir. Quando eu cheguei com a minha filha assustada, a secretária dele já abriu a porta, ela parecia um anjo, os olhos, assim, claros e um olhar bondoso. E eu estava muito apavorada. Ela falou assim, meu amor, eu lembro até hoje, ela falou, meu amor, e abriu, sabe, a gaveta, as gavetas do arquivo.
Aí ela falou, você tá vendo todo esse arquivo aqui? Aí eu falei assim, tô. Ela falou, todas as mulheres que tiveram câncer e todas estão vivas, e você vai ser mais uma, sua ficha também vai entrar aqui nessa estatística. Meu Deus, até arrepia, Marta. É uma história muito. Eu costumo falar que a minha história com o doutor Adalgir é muito maravilhosa. A gente tem um carinho muito grande. Hoje ele tem quase 65 anos, ele está até no Guinness Book, de tantas mulheres que ele já operou. Então, na minha opinião, eu acho que o médico que trabalha com oncologista, se ele não tiver esse lado humano, não dá certo, porque a pessoa fica muito debilitada, precisa ter esse contato mais carinhoso, mais atento. E é muito difícil. Aí, quando eu cheguei, sentei, ele pediu licença para a pessoa que ele estava atendendo, ele veio ao meu encontro, Paty, com os braços abertos. Ele me deu um abraço, ele falou, seja bem-vinda no meu consultório. Independente de você tratar comigo ou não, o que você precisar de mim, conte comigo. Aí minha filha olhou para mim e falou, nossa, mãe, que médico. Foi como um abraço, não é? Foi um abraço como... naquele momento, te acolheu. Foi assim, muito... Ele foi amoroso e acolhedor. Aí eu mostrei os exames, ele olhou para mim e falou assim, eu queria que você chorasse. Pode chorar tudo que você tem para chorar. Aí eu olhei, eu falei, doutor, eu tô com câncer. Eu não tenho tempo de ficar chorando. Eu tô com câncer. E eu só falava isso, eu tô com câncer, eu tava em choque. Aí ele pegou e falou assim, Marta, você pode chorar, se permita. Você não sabe receber. Ele falou para mim, você precisa. E ele é um médico muito, muito, muito espiritualizado, muito. Ele falou assim, você precisa aprender a receber colo. Aí ele falou, conversou comigo e depois ele falou assim, eu tenho algo que eu queria te falar e eu queria deixar muito claro que muitas pessoas entrarão na sua vida, muitas pessoas sairão da sua vida e as que forem de verdade permanecerão. Nossa, eu falo isso, até me arrepia, porque isso é muita verdade, Paty. Muito verdade, até eu me arrepiei, porque essa é a pura verdade. Parece que é um ressignificado para a sua vida, né? Acontece de Sim. fato isso. Quem tá com você tá, e quem não tá, ó, some. É exatamente isso. E eu percebi inúmeras vezes que tudo isso, no dia eu falei para minha filha, nossa, eu vim aqui ouvir esse médico falar isso para mim. Aí ela falou assim, mãe, eu acho que hoje foi uma consulta de acolhimento e que ele precisava te conhecer. Aí, Paty, foi só amor a minha história, porque depois começou, né? Começou todo o tratamento, aí eu decidi fazer com ele mesmo. Como foi seu tratamento, Marta? Conta um pouquinho Então, pra gente. o meu tratamento, a princípio, foi... Aí ele fez a cirurgia, eu fiz o quadrante, né? Porque o meu tumor, ele não era um tumor que dava para sentir com o toque. O meu tumor, ele estava embaixo da auréola, bem embaixo. Eu fiz a cirurgia no dia 5 de maio. Eu costumo falar que é o meu segundo aniversário, né? Porque eu faço aniversário em fevereiro. E dia 5 de maio foi o dia que eu tirei o que não pertencia para mim, em mim, no meu corpo. E aí eu fiz a cirurgia, ele falou assim, depois da cirurgia, nós vamos acompanhar, quando você receber alta, eu vou você vai ter consulta com o oncologista. Foi quando eu fiz todo o meu tratamento no IBCC, no Instituto Brasileiro de Controle ao Câncer. E aí eu cheguei, aí depois eu fiz a cirurgia, eu tive um probleminha assim, que eu estava com dreno, mas ele meu seio acumulou muito líquido, né? Acumulou muito líquido e eu tinha que ir no doutor Adalgir quase todo dia para tirar o líquido, enfim, para fazer o curativo. Foi, assim, bastante
um pouco sofrido, mas fui muito bem acompanhada. Para você ter ideia, ele é tão carinhoso, que no dia da cirurgia, eu lembro que foi numa sexta-feira, estava marcado para 7h30 da manhã. Quando eu estava a caminho com o meu marido, ele mandou uma mensagem para mim, muito linda. Ele escreveu assim, que a partir de agora, o nosso Criador me use para cuidar de você. Nossa, que incrível, que história linda, Marta. Aí, nossa, e as minhas lágrimas, assim, desciam. O câncer, Paty, ainda tem muito preconceito ao redor, estigma, né? Muito. E eu estava muito machucada, porque eu tinha ouvido várias coisas, assim, como, por exemplo, nossa, fulano teve essa doença e durou ainda 10 anos. Nossa, você está tão sumida, eu pensei que você tivesse separado do seu marido, sua empresa tivesse falido. Ninguém especula para o bem, é sempre para o mal, né? Sim. E tudo aquilo, eu tinha uma empresa, eu tinha funcionários, eu tinha que gerir tudo aquilo, eu estava no meio de um projeto muito grande, e eu não tinha tempo, sabe? Eu fiz o meu tratamento, eu trabalhava e tinha momentos assim que eu não conseguia, mas eu tomava frente de tudo, dentro do que eu conseguia e podia, né? Uhum. Aí eu cheguei no oncologista, eu estava muito chateada, então, assim, o cabelo me chateou muito. Aí ele falou assim, olha, a princípio você vai ter que fazer sessões de quimio branca e vermelha. Só que lá atrás, o doutor Adalgir, como ele era muito experiente, ele falou assim, Marta, para o tipo do seu câncer, existe uma probabilidade, mas não sou eu que vou falar, eu só estou te contando, porque hoje você consegue ouvir. Mas existe um exame chamado Oncotype, que se você fizer, talvez você não precise fazer quimioterapia. Você já tinha ouvido falar nesse exame, Oncotype? Não ouvi, não foi nem cogitado no meu caso esse exame. Então, o tipo do meu câncer, o doutor cogitou, e aí eu cheguei. Aí, Qual que era o tipo do seu câncer, Marta? Então, o meu era o ductal invasivo, mas ele não é porque tem um HER3, né, que é o que você precisa fazer. O meu era... Triplo negativo, né, que acho que o meu é triplo negativo. Então, o triplo negativo tem que fazer, né? O meu, ele não era. Então, assim, tinha a possibilidade de fazer esse exame. Esse exame só era feito pelo Fleury, o único lugar, feito na Califórnia. Meu Deus. Então, acho que não é para todo mundo que é cogitado, né? Não, eu costumo nem comentar, porque, assim, não é de fácil acesso, né? Nas minhas palestras, por exemplo, dependendo, eu não comento. Por quê? Porque eu, Marta, acho que se todo mundo tivesse acesso, até no SUS, desse exame, se gastaria menos com a quimioterapia, porque a quimioterapia é bem mais caro cada ciclo, que você pode até se livrar da quimioterapia, porque assim, é uma porcentagem, de 0 a 21% não faríamos químio. Passou de 21%, eu já sou um paciente de risco, teria que fazer químio. Meu Deus. Aí chegou o resultado e a minha porcentagem foi 11%. Ou seja, abaixo dos 21. Abaixo dos 21, então eu não precisava fazer a quimioterapia. Só que aí o doutor falou assim, olha, nós não vamos fazer a químio, mas você vai ter que fazer uma rádio muito mais forte e mais sessões. Então, eu fiz 30 sessões de rádio, né, todos os dias, e ela foi bem intensa, bem intensa. E eu passava, às vezes, queima, né? Queima a região, né? Sim, ela queima, mas assim, eu fui muito acolhida pela equipe de radioterapia, e eu passava, né, a médica também foi maravilhosa, eu passava umas pomadas,
e eu cuidava, porque eles falaram, olha, não fica perto de fogão, de micro-ondas, então, assim, tudo que eles falaram, eu fiz Pode tudo tomar direitinho. sol, né? Não pode tomar sol, eu ia para a chácara, não tomava sol, ficava de boné, enfim, de roupa, mas me dava muito enjoo e me deixava tonta. Eu tinha muita tontura, muita tontura. O meu cabelo, Paty, o meu cabelo, ele ficou ralo demais. Olha, esse meu cabelo aqui, E tá eu lindo, por uso... sinal. Então, mas esse cabelo aqui tem mega hair. Tem mega hair para dar um Ah, volume. Tem os truques mas para tá dar um volume. lindo. As mulheres sempre têm um truquezinho, né? Sim, sim, sim. Isso eu friso, porque quem estiver assistindo precisa entender que toda ajuda nesse momento da dor, nesse momento do diagnóstico, nesse momento de tratamento, se você puder dar um abraço, se você puder pagar uma conta de luz, se você puder levar um filho para passear, se você puder, às vezes não precisa falar nada, né? Exatamente. Eu acredito muito no acolhimento. Quando eu finalizei a rádio, o doutor Adalgir, ele falou assim para mim, Marta, ele segurou nas minhas duas mãos. Ele falou, você chegou aqui muito louca, porque eu cheguei mesmo, Paty, eu cheguei lá muito louca, eu cheguei muito louca. Para você ter ideia, a primeira vez que ele foi me examinar, ele nem tinha pedido para me tirar a blusa. Quando ele virou, eu estava sem Você blusa. já estava sem blusa. Eu estava sem blusa. Ele falou, você chegou aqui muito louca, mas eu vou te falar uma coisa e guarda isso e presta atenção. Ele falou, você vai ajudar muitas pessoas, você vai ajudar muitas mulheres, você vai ter voz. Presta atenção. Eu falei, mas eu, doutor? Ele falou, é você. E E hoje, exatamente isso que você faz, né, Marta? Que eu estava vendo aqui no seu Instagram, você é palestrante, escritora, movimentadora, ativista e acolhe mulheres com câncer, né? e aí no decorrer do meu tratamento, eu conheci uma médica que é super minha amiga, né, é maravilhosa, a Fabiola. Ela também tem livro escrito, é uma pessoa, assim, muito engajada no tema, e hoje nós temos um grupo com mais de 200 mulheres no WhatsApp, chamado Grupo Move, que Move é de movimentação, de movimentadoras. Então, dentro do grupo, nós nos movimentamos, né, uma estende a mão para a outra, uma passa a dor para a outra, que a outra já passou. Então, olha, eu já passei por isso, vai ficar bem. Então, nós nos acolhemos. Quem já recebeu alta, então, fala, olha, lá atrás eu também tive isso, o seu câncer é de mama, triplo negativo, como foi? Então, assim, a gente troca muita experiência. A gente tem a querida Muriele, que você conhece, né? Conheço. Que faz um trabalho incrível. Incrível como coach, ela é maravilhosa. E lá nós temos médicas, uma médica cientista do Rio de Janeiro, e muitas meninas que estão aí trabalhando e envolvidas com o tema, a prevenção do E eu câncer. acho que não tem nada mais gratificante do que você poder conversar com alguém que vivenciou aquilo que você está vivenciando. Porque alguém que está com você no dia a dia fala: "Olha, imagina o que você está sentindo", não imagina, Não, só quem cada está dor é uma dor. passando exato, cada um é uma dor, cada um age de um jeito, porque o ser humano tem as suas particularidades, né. Então é incrível esse trabalho. Qual que é a importância de um trabalho desse tipo para quem está doente? A minha página Crescente Recomeço, ela nasceu em 2019, começo de 2019. E esse nome tem tudo a ver comigo. E eu acredito que com muita gente, depois do diagnóstico, Crescente Recomeço, porque a gente muda muito a visão das coisas. É um crescente recomeço em muitos aspectos. Sim, é como se aquela por exemplo, no meu caso, como se a Patrícia que tinha antes morreu e agora eu sou uma nova pessoa. Sim, é Pode ter isso. uma visão diferente da vida, das coisas, muda totalmente.
É isso, é coisas que você achava importante, hoje você não acha mais. Hoje eu escolho as minhas batalhas. O que eu quero para mim, E até né? em relação às amizades também, né, Marta? Sim, Eh, isso naturalmente acontece, né? Muita gente saiu da minha vida e eu sim, posso te falar, de verdade, foi um livramento, porque assim, quem não consegue estar com você, só consegue estar no bem bom, não é amigo de verdade, não é. não é? E é nessa Então, hora que você descobre, né, quem realmente está do seu lado e quem realmente era apenas um colega e você não se deu conta, né? sim, sim. E assim, para você ter ideia, na época, até festa deixaram de me convidar. Ah, porque ela está com câncer, ela deve estar baixa astral. E eu, em todo o meu tratamento, eu nunca deixei a peteca cair. É lógico, tem dia que você chora assim, tem dia que você se permite ficar quietinha, tem dia que você não está afim de sair, É do tem ser dia humano, que né? é do ser humano, né? Agora, o que eu acho desses grupos e de todo esse trabalho que vem, a gente vê firme aí, a gente vê muito intenso, eu acho muito importante. Eu acho muito importante por quê? Porque eu lá, em 2017, eu tive o atendimento daquele médico que mal me atendeu, né? Ele mal me acolheu. E eu acredito muito, inclusive tem uma fala que eu vou falar, que é da Anne, da minha amiga Anne, que informação é poder, né? Eu tenho certeza que esse seu trabalho no podcast é muito precioso e vai levar acalento para muitos corações. Eu, como comunicadora, que eu sou jornalista, eu me sinto na obrigação de poder Sim, informar as pessoas, sabe? Porque eu senti falta de informação quando eu descobri meu câncer, né? sim, Então, tem. eu quero muito poder ajudar as pessoas com o que for, de informação em relação à quimioterapia, mas na sinceridade mesmo, entendeu? Eu acho que tem que ser assim, com o coração aberto e é aquilo, né? O que eu tive, né? Porque assim, nós, Paty, nós somos 1%, Sim. né? O tratamento que nós tivemos, 1% da população tem. Então, eu acredito que hoje as redes sociais, ela vem aí forte, com informação, com dicas, com acolhimento. Por exemplo, o nosso grupo acolhe. Às vezes a gente percebe que as meninas entram no grupo se sentindo muito, muito apavoradas, assim como eu lá atrás, como eu já me senti com medo. E só o momento que elas falam, olha, eu tive o câncer assim, 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 e se apresentam no grupo, elas já estão fazendo uma terapia. Ali eu estou falando do meu problema e tem pessoas me ouvindo e me entendendo, porque elas também passaram. Eu costumo falar que a sua dor é a sua dor, a minha dor é a minha dor, e cada dor tem o seu significado. Eu não posso falar, olha, eu sinto. Eu acho que eu falei isso para você, né, Paty? Eu acho que eu falei que eu não sabia o tamanho da sua dor, mas que eu estava ali e você poderia contar comigo e eu friso isso. Sim, porque cada ser humano é de um jeito, tem uma história de Sim, vida diferente, eh, vem coisas até de família, né, que afetam também. E opa, parece que vem tanta muitas. coisa à tona, né, que a Sim, gente fica meio perdida até. sim, e na verdade eu digo que o câncer, se você é ansioso, no meu caso, meu médico falava assim, ó, Marta, nunca pergunte por que comigo, e sim para quê. No meu caso, o câncer, eu sempre fui muito ligada no 320, muito. Então, eu era sempre muito assim, para ontem, para daqui a pouco, sabe, assim, na correria, fazia milhões de coisas, e eu percebi que eu mudei muito nisso, muito nisso. E eu posso dizer que também, viu, quando eu tive o diagnóstico que a médica falou: "Calma, é um dia de cada vez", aí eu pensei: "Mas lógico que é um dia de cada vez", mas eu só fui entender mesmo passando pela quimioterapia, o que era um dia de cada vez. Quando você está vivenciando o seu dia a dia, você não percebe. Você não percebe Não, que você deixou de dar atenção para o seu filho, deixou de fazer um carinho em alguém, porque é a correria.
a gente não tem tempo para isso, né? E quando você está fazendo um tratamento, aí você começa a entender o que é um dia de cada vez. Porque você tem que esperar para o resultado de exame, você tem que esperar terminar a quimioterapia, você tem que esperar a radioterapia, você tem que esperar pela agenda do médico. Você tem a sua vida, a partir daí, começa a ser uma espera, porque até hoje eu faço exames, sexta-feira eu fui no oncologista, e cada ida no laboratório, para mim, hoje eu ainda tenho um problema. Eu vou fazer ressonância, eu choro na ressonância. Claro, porque a gente tem medo da recidiva, né? Sim, sim. Ninguém tá livre disso. Quer E dizer, o quem câncer falar, não acaba quando acaba o tratamento, você ainda tem pela frente aí uma jornada. e quem falar para a gente que não tenho medo, olha, eu tive uma eu percebo que às vezes muita gente romantiza o câncer, né? Como se E às vezes, fosse um mar de rosas, sim, e digamos aí às assim, vezes a né? pessoa está sofrendo, e aí fala, nossa, mas será que eu estou sofrendo? Será que eu sou o problema da situação, né? Sim, Porque a outra pessoa está passando tanto, olha, eu coloco peruca dessa cor, dessa outra, nananana. Gente, não é. não é um mar de rosas. Não é. A gente tem efeitos colaterais, a gente tem dificuldades, a gente tem perda de libido, a gente tem ressecamento, a gente Prisão tem de ventre. prisão Eu de tive ventre, a prisão gente de ventre. engorda. Nossa, A gente engorda. Então, assim, tem a melhor coisa, estamos vivas, ok, mas a gente não pode romantizar que não. o câncer não traz algumas coisas que nós, mulheres, não gostamos, é difícil. É E para quem difícil, romantiza, deve ser difícil também, assim, porque no fundo, ela sabe que não é aquilo que ela está passando, entendeu? Tem coisa muito pior por trás disso. A gente sabe sim, que é difícil. sim, a vida sexual da gente, a gente tem. Quantas vezes eu chegava com meu marido, o meu médico, Marta, você tem alguma queixa? Eu falava, doutor, eu tô ficando broxa, o que que acontece? A gente não Tô tem pique falando, nem para levantar da cama, né? Ainda mais eu quando tô a gente vai falando, fazer performance tô sexual, falando, fica tô difícil. falando abertamente, hein, Paty? Sim, é para falar, é a realidade. Né, A a médica realidade. perguntou para mim também, eu falei para ela: "Olha, minha libido tá zero. Tem dia que eu não consigo nem levantar da cama. Como é que eu vou pensar Sim, nisso? Não tem condições". sim. E aí tem o ressecamento, aí a pomada não poderia ter, não pode ter hormônio, aí tem que ser a base de água, e você coloca. Então, assim, gente, a gente renasce. Eu falo que hoje eu sou uma nova Marta, né? Eu sou uma nova Marta. E hoje eu, assim, às vezes pego o elevador, ou quando eu tenho, assim, oportunidade, eu pergunto, você fez seus exames? Porque é outra coisa que a gente tem que pegar muito, né? Que o diagnóstico precoce, ele salva vidas. Olha aí você, olha as 200 Sim. mulheres no meu grupo, olha eu aqui, esse papo Mas sabe o gostoso que eu que a gente acho está tendo. interessante destacar, Marta? Porque eu não descobri por meio do exame de toque, porque ele era muito pequeno, tinha 1,7 centímetros, descobri por meio de uma psoríase capilar, fui numa tricologista e ela pedindo os exames, eu descobri que estava com câncer no seio, é o corpo dando sinal. O que eu acho engraçado, assim, que eu até conversei com a Ana de Assis, que você falou que assistiu no podcast, a Sim, história dela, ela descobriu um nódulo e o médico falou que ia acompanhando. Passou 1 ano para ele ver de novo que aquilo era um câncer. Há 1 ano atrás já era o câncer, entendeu? Mas tem muitos aquilo foi casos levando assim. muitos casos assim. E ela descobriu depois desse câncer mesmo que no outro seio ela também tinha, o que ela achava que era um cisto. Então, às vezes, eu acho que o diagnóstico ele fica um pouco demorado. Não sei por quê, se é negligência médica, não sei dizer ao certo o que que poderia ser, mas acontece isso com muitas mulheres, viu. Tem desde daquilo, porque assim, quando você faz um exame, o que que você quer mais ouvir, Que tá né? Que tudo você bem. tá tudo bem. Então você ouviu, que por mais que você esteja sentindo ali, se você ouviu que tá tudo bem, é o que você quer ouvir, você vai embora e segue a vida, Sim. né? Você fala: "Graças a Mas, Deus, não deu nada, tchau". mas não é bem assim, gente. Hoje, para você ter ideia, eu tenho
2 oncologistas. Eu tenho 2, um que eu faço no hospital, que eu tinha medicação, tudo, e tenho o outro oncologista porque eu sentia falta de mais exames, e no hospital eles pedem aqueles exames, e eu, a neurótica que fiquei, eu queria mais exames, aí meu mastologista falou, então tá, Marta, eu vou te indicar, eu tenho até uma foto com ele no meu feed, o Dr. Marcelo. Eu tô vendo aqui, ó, tô vendo ele aqui. Maravilhoso, maravilhoso. Maravilhoso. Ele pede exames, inclusive eu até encontrei uma amiga, eu postei com ele, ela escreveu lá, eu também trato com ele e tal. Então, assim, eu acho que uma segunda opinião, independente de ser no SUS, independente, quando você tem uma dúvida, gente, procure que é importante. Então, eu procurei uma segunda opinião e tem hospitais que estão usando muito a imunoterapia, né, como Sim, tratamento. E aí eu cheguei para minha oncologista e falei por que que eu não poderia fazer imunoterapia, e ela me explicou que a imunoterapia, embora tenha uns efeitos menores, como queda de cabelo, essas coisas, no futuro ela dá problemas. Você pode ter problema cardíaco, pode desenvolver diabetes, pode ter que fazer hemodiálise. Então tem que pesquisar bem, pedir opiniões, porque tem muita coisa envolvida nisso, tem muita informação, e às vezes é difícil chegar numa conclusão, né. sim, sim. Por isso que eu costumo falar que quanto mais você procurar, hoje a gente tem vários lugares, por exemplo, eu não sei se você já viu esse site, essa ONG, Oncoguia? Sim, sim, eu sigo. Onco, Oncoguia da Luciana, lá eles têm, assim, é um site muito rico com muitos esclarecimentos, tem o 0800, conheço as meninas, enfim, mas a gente precisa divulgar, né? A gente precisa divulgar, ainda é pouco, né? Ainda é pouco. E hoje, o câncer, olha, para você ver, o ano passado a gente tem um congresso todo ano, eu acho que desde 2019 tem um congresso, TJCC, Todos Juntos contra o Câncer. Gente, é um congresso com pessoas maravilhosas, assim, sabe? Com informação, com poder, com troca. E eles fazem esse evento por quê? Porque ainda falta, sabe? Falta aquilo de chegar a informação aonde precisa, Sim. né? Então, e lá, o ano passado eles falaram que E o apoio da família é fundamental, viu. Graças a Deus eu também estou tendo apoio do meu marido e da minha filha de 12 anos. E aí a gente vê, nossa, como ela amadureceu com tudo isso, sabe. E é incrível como transforma você ter esse apoio, como torna o caminho mais fácil. todos nós, com câncer ou sem câncer, é tudo uma passagem, Sim. né? É uma passagem. Ô Marta, me veio na cabeça agora, eu fiquei com isso na cabeça que você falou no Uhum. momento da entrevista, que você deixou até de ser convidada pra festa, né. Agora me fala uma coisa, faz um churrasco na sua casa, Enche de será que gente. vem? Enche de gente, não é absurdo? Então, e assim, né? A gente olha, você fala que. Aí depois a pessoa me mandou uma mensagem pedindo desculpa, se me magoou de alguma forma, mas o cristal quebrou. Eu sou muito de verdade, e para mim, se eu te dou carinho, se eu falo, você é minha amiga, você é minha amiga. Se eu olho para você e a coisa, eu vejo que tem alguma coisa, eu nem me aproximo, porque eu não sei ser meia Marta, meio crescente recomeço. Eu gosto de ser inteira nas minhas amizades, em tudo que eu faço. Então, é isso, né? É aquilo, né? Essas pessoas falam mais delas do que da gente. Sim, mostram mais o que elas são do que a gente mesmo, né. E Marta,
para não ocupar mais seu tempo aí, essa entrevista foi Imagina, maravilhosa. Eu imagina. gostaria que você deixasse um recado para quem está tendo um diagnóstico agora e está perdido. O que que você poderia deixar de mensagem? Que a todo instante é difícil, um diagnóstico é sempre um diagnóstico, é muito difícil. Inclusive, agora, eu estou passando, minha irmã teve um diagnóstico não de câncer, mas ela está com um probleminha de um tumor benigno no nervo do acústico, que é um nervo aqui atrás, né? E eu estou muito com ela, né? Não é fácil, não é fácil, mas a gente tem que tentar seguir em frente, e a gente tem algo que é inabalável, a gente tem que ter a nossa fé. 75 mil novos casos. E esse ano já foi constatado que passou disso. Sim, tem muita gente. Eu fico abismada de ver, eu não imaginava. E sempre que você conversa com alguém, essa pessoa conhece alguém que teve, tá cada vez crescendo mais. Sim, eu saí de lá muito pensativa. Ano passado, falei, será? E o médico falou, olha, você vai conhecer alguém, ou duas pessoas, ou uma pessoa, mas todo Sim. mundo vai conhecer alguém que tem câncer, ou que vai diagnosticar câncer. Isso, o médico falou uma coisa para mim que é verdade. Vai ser estranho quando falarem assim, mas você não teve câncer ainda? Porque vai ter tanta gente com câncer que vai ser estranho quem não teve. E eu assim, a gente que tem filhos, que tem... o que a gente passa, a gente não quer que ninguém passe, não é, Paty? Não, de jeito nenhum. E assim... Não desejo nem para o inimigo uma coisa dessas, meu Não, Deus do não. céu. Não, a gente, e eu fico pensando, eu fico muito triste quando eu fico sabendo que alguém está com câncer, ou que alguém, de que forma eu posso ajudar, né? Então, o meu trabalho hoje, meu trabalho voluntário, é para que eu possa chegar, que se eu fizer um grãozinho, você faz um pouquinho, eu faço um pouquinho, e nós vamos juntos levando a informação, né? Eu me sinto muito feliz, né? Eu me sinto muito feliz, eu sou muito orgulhosa da minha página, do Crescente Recomeço. Minha página, eu tento mostrar que é difícil, mas que a gente chega lá e que a gente pode se transformar, e que a gente tem uma força que nem a gente sabia. Verdade. Eu não imaginava que era tão forte assim não, confesso para você, assim, muitas vezes eu achei que ia morrer, e aí eu falo: "Não morri, nossa, como eu sou forte, como meu organismo é forte, passar por tudo isso e tá aqui viva ainda". Tem que Olha aqui do agradecer meu a Deus, ladinho. né. Exatamente, tem que agradecer. A gente tem que agradecer Forte todos os dias, a dias. todo momento. E assim, a rede de apoio também é muito importante, né? A rede de apoio daqueles que realmente estão ali, que te amam. Você teve apoio do seu marido, né, Marta, durante o Eu, tratamento? eu tive sim, da minha filha Daniele, maravilhosa. Assim, eu falo muito, eu tenho muito orgulho, né? Porque na época ela estava no último ano de veterinária, e ela também sofreu preconceito. Ela também teve problema na faculdade, porque eu estava com câncer, ela precisava sair mais cedo, e ela teve problemas com alguns professores por não entender, né? Mas só teve um professor que falou assim: sua mãe está com câncer, o que eu posso fazer? As pessoas não entendem. Não Não, tem jeito. as pessoas são cruéis, elas são cruéis quando elas querem, né? Então, assim, outra coisa que eu aprendi também, que eu deixo aqui, que tudo passa. As coisas boas passam e as coisas ruins também passam. E para a gente que tem Deus, a gente tem tudo. Muito obrigada, Marta, foi muito bom conversar com você, e espero aí uma nova oportunidade para a gente se encontrar. Em breve. E agora, olha, eu vou deixar outra. Aqui é o meu neném, ó.
Põe mais centrais. Compartilhe-se. O que a vida ensina, compartilha-se. Que bacana, muito Esse daqui também é um projeto que eu fiz parte o ano passado, foi o lançamento na Livraria Cultura, e foi maravilhoso. Aqui tem autores com diversas histórias. O dia que eu te encontrar, eu vou levar um autografado para você. Vai ser um prazer enorme. E é isso, gente. O que a vida ensina, compartilha-se. Por isso que eu estou aqui com a Paty nesse encontro tão delicioso que eu agradeço, de coração. Eu também. Muito obrigada, minha amiga. You are dead to me, 'cause what you said to me cut so deep, and now you're Paty, não pode? Pode.